E nós vamos convidar hoje, né? A gente está fazendo isso, na verdade a gente vem fazendo isso há mais de um mês, recebendo os pré-candidatos ao governo do Estado, à presidência e também ao Senado. E hoje, no quadro Eleições, nós vamos receber aqui ele, que foi ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, pré-candidato do PMB ao governo paulista. Weintraub, muito boa noite, obrigado pela gentileza de atender a Jovem Pan News. O que eu faço nesse primeiro contato, Weintraub? Eu pesquiso, como um eleitor, o seu nome e vou atrás, né, das informações que aparecem e trago esse primeiro embate. A primeira coisa que eu queria te perguntar, que me chamou muito a atenção, é a respeito dos príncipes da República. Quem são os príncipes da República? Hoje eu tenho uma live diária nos meus canais de YouTube e eu tenho falado cenários econômicos, tentando passar um pouco da estratégia, que eu vivia disso, né? O meu ofício eu fui economista-chefe no mercado financeiro de grandes corporações privadas, tive sucesso profissional antes de virar um homem público. E eu procuro replicar um pouco para o público aberto, né? Eu acho que poucas vezes as pessoas tiveram acesso a esse tipo de análise, esse tipo de informação, como eu tenho passado no meu canal no YouTube diariamente. Vai entrar o sem filtro. Eu falo na lata as coisas. E hoje foi a live de hoje, né? Eu fiz a comparação de como o presidente Bolsonaro acabou se perdendo após virar presidente, porque o que aconteceu com o Lulinha, isso está hoje nos números, eu falei todos os detalhes dos números, aquela aquisição, aquele apartamento do Lulinha, em frente ao Ibirapuera, um apartamento de multimilionário, e muitos metros quadrados comprados por um empresário e alugado para o Lulinha, por um valor baixo, sendo que ele pagou metade, pagava um mês sim, outro mês não, e nunca foi contestado. Então, assim, hipoteticamente, eu não posso mais afirmar, porque juridicamente eu seria processado, mas hipoteticamente, dando claros sinais que o verdadeiro dono do apartamento pode ser o próprio Lulinha, porque normalmente num contrato de aluguel você não tem termos tão generosos. E infelizmente a gente viu isso se replicar no caso de outros príncipes. O Lulinha, filho do presidente, recebeu um contrato maravilhoso desse para morar num apartamento multimilionário em frente ao Ibirapuera, numa zona ultra nobre. E você vê dois filhos do presidente Bolsonaro, também, o Flávio adquiriu uma mansão ali no Lago Sul, e o Renan Bolsonaro, num contrato de aluguel muito parecido com, no caso, o Lulinha, muito parecido. Também um empresário, poucos meses antes, compra a casa e aluga para ele. É muito difícil explicar, né? Então, hoje, a live de hoje foi sobre isso, mas todo dia a gente comenta, às vezes é sobre economia, sobre taxa de juros nos Estados Unidos, para entender um pouco como o cenário mundial afeta a vida das pessoas. A ideia sua, então, você fala, Weintraub sem filtro, né? Você traz um tom de humor, né, nessa colocação. Você, como você disse, Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo, correto? Perfeito. MBA Executivo Internacional, mestrado em Administração em área de Finanças, na FGV, Fundação Getúlio Vargas, professor da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. O senhor foi executivo do mercado financeiro com mais de 20 anos de experiência, atuou na área de economia-chefe, diretor do Banco Votorantim, como sócio na Quest Investimentos, foi integrante da equipe de transição do governo Jair Bolsonaro. Em 1º de janeiro de 2019, foi nomeado secretário executivo da Casa Civil. Eu pergunto ao senhor, por que o senhor foi parar na política? Eu diria que foi a minha trilha. Eu acredito em Deus e eu, às vezes, não luto contra o vento. Às vezes, Deus faz com que o vento mude e eu deixo o vento, às vezes, me levar numa direção. Graças a Deus, tive uma vida abençoada, tenho uma família abençoada, bem constituída, sou casado, estou com a minha esposa há 30 anos, a gente era colega de classe lá na USP, ela era a melhor aluna da classe, então peguei a aluna mais bonita e a mais inteligente e falei, eu vou casar com essa, né?
E a gente está junto, tem 3 filhos, tive sucesso profissional, graças a Deus. E à medida que eu fui vendo o Brasil, o meu país, sendo destruído pela esquerda, né, gradualmente, o mercado cada vez mais porco, mais sujeira, mais corrupção, mais coisas erradas, gradualmente, tudo ficando mais difícil. Eu tenho 50 anos, então eu sei como o Brasil foi se perdendo. E lá pelas tantas a gente conheceu o presidente Bolsonaro, em 2017, começo de 2017, quando ele estava sozinho, era então deputado, tinha 3% de intenção de voto. A gente acreditou no projeto que era para lutar contra o mecanismo, contra a corrupção, contra o centrão, contra a esquerda e mudar a cara do Brasil, privatizando, realmente fazendo com que os valores conservadores prevalecessem sobre toda essa agenda populista que hoje em dia está aí sendo discutida. Eu acreditei nisso, eu e meu irmão, né, a gente sempre andou muito junto, meu irmão é professor, ele tem um lado acadêmico muito mais robusto ainda, que eu não que o meu seja fraco, mas o do Arthur é muito forte, e a gente embarcou como um dos primeiros a trabalhar. O Paulo Guedes foi entrar um ano depois. Então foi ali que a gente começou, reforma da Previdência, plano de governo, redução de ministérios, Banco Central independente, isso tudo saiu do computador aqui que eu estou usando hoje para falar com vocês. Então, e aí, vamos lá, você tem um racha com Bolsonaro. Muito se fala sobre essa entrada do Centrão. É isso que te fez sair do governo? O que me fez sair do governo foi um pouco de tudo, né? Foi Centrão, foi esquerda, foram grandes conglomerados que tiveram interesses contrariados no MEC. Teve a frase famosa no STF, o STF hoje, os ministros, alguns ministros do STF, são pessoas que têm muito poder no Brasil. Foi juntando um pouco de tudo. Mas gradualmente eu soube, fui sendo informado que a minha cabeça entrou como moeda de troca para salvar a cabeça do presidente dos filhos. Isso entrou de uma forma muito clara. Num primeiro momento, o próprio Paulo Guedes, numa entrevista para a Veja, ele admitiu e deu detalhes sobre essa negociação. Mais para frente eu fui descobrindo que a negociação foi um pouco menos virtuosa do que eu imaginava inicialmente. E então não foi só pelo Centrão. Eu não saí só pelo Centrão. Eu acho que eu saí por um conjunto da obra, todos os conservadores acabaram saindo. Existem outros nomes que não se tornaram tão conhecidos, Paulo Ebel, o próprio Salim Matar, tem um monte de gente que entrou inicialmente, Marco Sintra, um monte de pessoas que entraram inicialmente num projeto de mudar o Brasil e gradualmente, à medida que a velha política foi tomando conta desse governo, a gente foi sendo expelido. Eu simplesmente fui mais, talvez, tomado pela mídia, né? Eu estava num ministério muito importante, com um orçamento muito grande, e eu tive algumas frases que se tornaram muito midiáticas. Então, mas só para a gente não deixar passar nada, essa negociação que você falou que foi estranha, defina para mim, por favor. O que aconteceu nessa negociação? Teve uma reunião mais famosa que foi a que vazou na televisão. Na segunda reunião, que o Paulo Guedes conta em parte, eu estava lá, óbvio, e estavam se falando, não, vamos entregar o peão para salvar o rei. Vamos entregar o bispo para salvar o rei. Era a estratégia, né? E o bispo era eu, só que estavam querendo me entregar para me rasgar mesmo, era entregar para ir para a cadeia, me destruir. E aí eu saí daquela reunião quando eu vi que havia perdido, iriam entregar completamente, eu não sabia o grau. Eu fui buscar asilo diplomático em 2 países, um europeu, um Israel, Hungria. O Ernesto Araújo me ajudou, outro também conservador, que acabou sendo mastigado e cuspido pela velha política. E aí, quando descobriram que eu ia pedir um asilo diplomático, porque, veja, é um absurdo, eu não cometi crime nenhum, não tenho uma suspeita de corrupção. Ninguém fala, tem um contrato errado com o nome do Abraão Weintraub. E por que ele está pedindo asilo diplomático aqui para 2 países europeus, ou 3, eu pedi para, né? Daí começou a gerar um constrangimento muito grande e chegaram à solução do Banco Mundial. Mas o que acabou acontecendo foi isso, eu não sabia dos termos, o quão abjeto era a negociação que seria entregue na minha cabeça. Eu queria passar a palavra para o Conrado, mas eu tenho um intervalo comercial. Lógico. Mas eu queria que você só me respondesse de forma bem objetiva. Hoje, quando eu entro nas tuas redes, né, e que você fala Weintraub sem filtro e tal, e vejo as tuas postagens, eu vejo
muito sentimento. É errado eu falar que você traduz que está com raiva, seja da esquerda ou do atual governo. Você tem esse sentimento? Não sei se é raiva ou ressentimento. Qual seria a palavra? Não é correta, William. Eu acho que você, assim, eu sei que é difícil de acreditar. O meu estilo é viajar leve. Eu não costumo, eu sempre fiz isso, até quando eu não tinha dinheiro, até quando eu vendi o almoço para comprar a janta, até quando eu era office boy. Eu viajo leve, bateu, levou, eu cuspo, eu não carrego, entendeu? Tudo que está dentro de mim está incomodando, eu vou falando, vou pondo para fora, vou batendo. Eu sou o que os americanos chamam de que eles chamam de straight shooter, né? O cara que atira, bate, enfrenta, não fica cozinhando, esperando o momento para... Tá, é isso que eu soube, é isso que eu sei, tá me incomodando, eu bato na hora. Então, falar assim, eu perco uma noite de sono, me remoendo, de forma alguma. Se você pegar no meu dia a dia, eu estou dando risada. Inclusive, aparentemente, você viu o meu programa hoje no YouTube. Eu dou risada, eu conto piada, toco gaita. Não é um programa de quem está amargurado. Bom, eu estou muito bem, graças a Deus eu tenho saúde, minha família está bem. Então, Agora, evidentemente, eu não confio mais no presidente Bolsonaro.